Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. PBH App. Solicite serviços direto do celular. E Grupo Ortep. Mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica. Boa noite. O governador de Minas Gerais restringiu a circulação de pessoas no estado e intensificou as ações para evitar a disseminação do novo coronavírus. Nas novas medidas adotadas, indicou que as prefeituras determinem o fechamento do comércio e que mantenham apenas farmácias e supermercados abertos. Eles também terão que fixar horário específico para atender quem tem mais de 60 anos de idade. Para evitar desabastecimento, também deverá ser estabelecido um limite para a aquisição de bens essenciais à saúde, higiene e alimentação. E determinou ainda que as indústrias estabeleçam escalas de turnos para evitar aglomeração de funcionários. Determinações importantíssimas, já que nos últimos dias temos noticiado aqui o aumento dos números de pessoas infectadas. Até agora, a Secretaria de Estado de Saúde investiga 2.140 casos suspeitos em Minas Gerais, como vocês estão vendo no mapa. 29 casos de pessoas infectadas já foram confirmados. Dos casos confirmados, 18 só aqui em Belo Horizonte. Nova Lima, Juiz de Fora e Uberlândia são municípios com 2 casos confirmados. Coronel Fabriciano, Divinópolis, Ipatinga, Patrocínio e 7 Lagoas tiveram 1 caso confirmado cada. Amanhã começa uma nova fase na vida de todos nós que precisamos cumprir os decretos e determinações governamentais para conter a disseminação do novo coronavírus. Nós precisamos confiar nas autoridades que estão tomando as medidas para que passemos o mais rápido possível por tudo isso. Dentre as medidas tomadas na capital está o fechamento do comércio. Vai ser permitido apenas o funcionamento das farmácias, supermercados, hospitais e laboratórios, como eu disse antes, agora numa medida estadual. É um momento de reclusão, o chamado isolamento social. Mas e se você precisar sair de casa durante esse período? Sabe quais são os cuidados que precisa ter ao voltar? Fique atento e veja como se proteger e proteger a sua família. Whindersson chega em casa e deixa o sapato no canto da sala e vai direto lavar as mãos. Medidas reforçadas em tempos de pandemia. A gente precisa ter cuidado o tempo todo, até mesmo em escolher as pessoas com as quais a gente vai se relacionar mais proximamente ali. Como, por exemplo, idosos, né? O meu filho, graças a Deus, tem um relacionamento bom, não só com as avós, mas com algumas pessoas do prédio aqui que são idosas, mas a gente está contendo isso, está evitando isso. O trabalho do coach está sendo realizado em casa, mas quando precisa sair, quem fica de olho se todos da família estão cumprindo as regras de higiene é a Poliana. Vigiando quem está chegando, quem está saindo, quem lavou a mão, quem não lavou, lavar o nariz, sempre está lavando o rosto, está lavando a própria mão mesmo. E home office é uma forma segura do indivíduo não ter contato com outras pessoas e não receber ou não transmitir o vírus. E indo comprar alguma coisa, ao retornar, lave as mãos. E neste período o celular pode se tornar um vilão. Ele é um acumulador de bactérias e precisa ser higienizado. Precisa sim. Tem estudos mostrando que o celular, a quantidade de bactéria que tem no celular é muito semelhante à quantidade de bactéria que tem no tampo do vaso sanitário. Então, celular é algo que fica muito contaminado. Limpar com um pano úmido com álcool a 70% é uma medida de higiene extremamente importante. Ainda não há pesquisas que comprovem que os animais podem ser infectados pelo novo vírus, mas o especialista deixa algumas dicas para proteger os bichos. Antes de chegar em casa, tocar o animal, friccione a mão com álcool, né, com álcool gel, ou lave as mãos antes de brincar com o animal. Dia 20 é o dia da felicidade. E como é que a gente vai falar de felicidade no meio disso tudo, né? A forma que a gente pode trazer um pouco disso para a gente é alimentar nossa esperança. Vamos alimentar a esperança de que isso vai passar.
Tudo passa na vida, isso também vai passar. Enquanto não passa, que a gente tenha atitudes responsáveis, conscientes e principalmente produtivas. É isso aí. O prefeito de Belo Horizonte pediu hoje ajuda ao Exército Brasileiro para combater o coronavírus aqui na capital. O pedido foi feito ao general de divisão Altair José Poulsin, comandante da 4ª Região do Exército. Alexandre Calil solicitou hoje que 51 militares que trabalham na área da saúde, como médicos e enfermeiros, se juntem aos trabalhadores de Belo Horizonte nas unidades de saúde, principalmente nas UPAs, por pelo menos 30 dias. Este prazo pode ser prorrogado. O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de BH vai pedir à Prefeitura a isenção do IPTU para o setor. No caso específico dos hotéis, também será pedida a isenção do ISS por 3 meses. Os comerciantes entendem que é preciso o fechamento do comércio, que é preciso reduzir o número de pessoas nas ruas, mas estão preocupados. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aguarda novas medidas do governo para amenizar as perdas. Restaurante vazio no horário do almoço, funcionários quase não tem. Efeito da redução do número de pessoas que se alimentam fora de casa nesse período de alerta sanitário. Eu tinha mais ou menos um almoço para 100, 120 pessoas. Hoje já são que horas? Meio-dia, alguma coisa, 11h30. Eu ainda não tive nenhum cliente. Vai refletir de uma forma drástica para muito pequeno comerciante. E a situação deve ficar assim nos outros restaurantes da capital mineira a partir de amanhã. É que um decreto do prefeito suspendeu as atividades temporariamente em locais onde pode haver aglomeração de pessoas, como bares, restaurantes e também boates. Por isso, a partir de amanhã, será permitido apenas o serviço de entrega em domicílio, o chamado delivery. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Minas, o setor emprega cerca de 130 mil pessoas. Muitos trabalhadores já estão em casa. A expectativa dos empresários é de que o governo ofereça incentivos para evitar uma quebradeira geral e as demissões em massa. O setor de alimentação fora do lar, predominantemente, ele é formado por pequenas empresas e que não tem saúde financeira para atravessar 30, 60 dias de fechamento. Nós estamos falando hoje, em Belo Horizonte, Grande BH, 20 mil estabelecimentos, nós estamos falando de 130 mil postos de trabalho. O Túlio tenta brincar com a situação, já até improvisou um mote para atrair o cliente virtual. O bug me pôs na janela, mas nosso alimento continua o mesmo. Ligue, vai da minha janela para a sua. É uma tentativa de fazer com que a minha clientela, pelo menos, passe aqui e pegue uma marmitex para levar para casa. Se puderem realmente sair de casa, que eu acho que não deve, fique em casa. Somente os coroa igual eu. Fique em casa. Depois da reunião feita entre o prefeito e representantes das empresas de ônibus, o transporte público da capital vai funcionar com quadro de dia atípico, ou seja, redução de 5% da frota. Na manhã de hoje, as empresas já reduziram o número de veículos nas ruas. Quem foi trabalhar foi pego de surpresa. Estação Venda Nova, eles acharam que o povo ia ficar dentro de casa. O patrão ia liberar todo mundo para ficar dentro de casa, olha o tanto de gente. Tá tudo sem ônibus na estação, um tumulto desse lado. Se é para evitar aglomeração, por que nas estações está sem ônibus e a gente está tendo que ficar em aglomeração todo mundo? Nos bairros, a gente tem pegado os bairros para a estação tranquilo. Vieram só sentados, agora na estação não está tendo ônibus. A gente espera que com essas novas medidas o cenário de amanhã seja outro, né? Mas as empresas de transporte coletivo da capital disseram por meio de nota que readequaram o quadro de horários em caráter emergencial. A redução de hoje levou em consideração a retirada de profissionais com mais de 60 anos, incluídos pelo Ministério da Saúde no grupo com maior risco de contaminação. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública suspendeu as visitas aos 75 mil detentos no estado. Também estão suspensas as entregas por familiares de presos de kits com alimentos e materiais de higiene. A medida busca diminuir a circulação de pessoas e materiais contaminados nas estruturas prisionais. E essa medida é temporária. A partir do sábado próximo, dia 20,
nós vamos suspender toda e qualquer visita e também a entrega dos kits que os familiares preparam para entrega aos seus familiares que se encontram no sistema prisional. Não temos condições de receber esses kits, que haveria necessidade de descontaminação. Os nossos presos recebem alimentação adequada durante o período que permanece conosco. Então não há necessidade desses kits. Dessa forma, nós vamos evitar todo e qualquer contágio entre a população externa do sistema prisional e a população que se encontra lá. E assim, nós vamos preservar a saúde desses presos e vamos passar bem essa fase. Essa medida tem um caráter estritamente temporário. Vencida essa fase, vamos retomar com as visitas, como é praxe no nosso sistema prisional. O registro de ocorrências, os BOs, a partir de agora, podem ser feitos via internet. A Polícia Civil de Minas Gerais disponibilizou vários serviços referentes a registros de boletins na delegacia virtual. Se você precisa de registrar acidente de trânsito sem vítima, perda de documentos, objetos desaparecidos, furto e dano simples, você deve solicitar o documento por meio do site delegaciavirtual.cides.mg.gov.br. Para esses registros não é preciso ir a uma unidade policial. Depois do intervalo, Receita Federal doa bebidas alcoólicas apreendidas para a produção de álcool em gel. E mais, você vai ver como o transporte coletivo está sendo higienizado para ajudar a controlar a disseminação do coronavírus. Do coronavírus em Belo Horizonte, no dia de São José, a igreja centenária fechou pela primeira vez. Sem poder entrar no santuário, alguns fiéis decidiram orar ali mesmo, em algum ponto da parte externa da igreja São José. Porque você pode não estar aqui na igreja, a igreja está fechada, você é aqui no ar livre, você faz suas orações, mas quando você pega um metrô e um ônibus, está muito cheio. Entendeu? Então, eu acho que todo lugar há risco. É a primeira vez em 120 anos que a Igreja São José fecha as portas aos fiéis. O dia seria de celebrações. Passaria por aqui cerca de 50 mil devotos. A medida de segurança foi tomada para evitar a proliferação do coronavírus. Essa engenheira concorda com a medida e vai continuar em casa as orações em homenagem a um dos santos mais venerados pela Igreja Católica. Eu resolvi passar para confirmar mesmo se ia ter ou não a celebração. Mas por medidas, né, a igreja está fechada, eu entendo e peço que todos os outros colegas, né, que passem por aqui compreendam também. A Receita Federal no sul de Minas doou as bebidas alcoólicas apreendidas para a fabricação de álcool em gel. Ao todo foram doados 21 mil litros de bebidas alcoólicas e a expectativa é de que sejam produzidos 6 mil litros de álcool em gel que serão doados para entidades. Basicamente, o campus Inconfidentes e o campus Pouso Alegre, as gestões entenderam que é um momento importante para a gente fazer essa parceria e estamos absorvendo esse material apreendido para que a gente possa efetivamente ter a produção de um álcool em gel que vai servir a toda a população. Essas bebidas alcoólicas foram apreendidas pela Receita Federal sem nota fiscal, portanto, podem ser doadas. Isso é um papel social da Receita Federal que está mostrando para a população a destinação específica daquilo que nós aprendemos. Nesse momento que a população, principalmente carente, entidades beneficentes, hospitais, precisam de álcool em gel, a gente está fortalecendo essa parceria com o Instituto Federal para que a gente possa encaminhar esses aguardentes, né, para que possam serem transformados. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, os veículos do transporte coletivo estão sendo higienizados como forma de conter a Covid-19. Todos os dias, mais de 200 ônibus saem dessa empresa de transporte coletivo daqui de Juiz de Fora e circulam pela cidade. Desde a semana passada, a empresa tem tomado algumas medidas de prevenção e cada ônibus tem sido higienizado antes de sair aqui da garagem. A gente está trabalhando com a limpeza mais severa ainda dos nossos veículos, jogando álcool, borrifando álcool aí no veículo, lugar onde os passageiros normalmente colocam as mãos
para garantir menos risco de contágio e transmissão. Os bancos, o volante, as barras de proteção para os passageiros e até o caixa dos cobradores. Todas as partes têm recebido atenção especial dos funcionários. Motoristas e cobradores também recebem orientações. É necessário que eles sempre estejam higienizando as mãos, higienizando o volante, na própria limpeza. Os limpadores aqui têm frisado muito essa questão de estar passando álcool nos volantes, ali no câmbio, na marcha, justamente para poder evitar essa proliferação do vírus. Nos próximos dias, cartazes como esses vão estar colados em todos os ônibus da empresa para orientar a população. E você aí que tem o costume de cumprimentar os motoristas e cobradores com aperto de mão, a ordem é evitar. Agora é um cumprimento mais distante, né, para esse momento, com certeza. Os idosos estão no topo do grupo de risco do novo coronavírus. Nós temos a obrigação de zelar por eles. Faça isso pela sua mãe, que tiver mais de 60 anos, seu pai, avós, vizinhos. Reforce durante todo o tempo a importância deles não se exporem neste momento. Em Poços de Caldas, no sul do estado, os asilos tomaram medidas preventivas para proteger os idosos. O Asilo São Vicente de Paulo, em Poços de Caldas, suspendeu as atividades que possam gerar riscos aos idosos. Inicialmente, a gente está cancelando todos os eventos, tanto os eventos externos, que as idosas eram encaminhadas para diversas atividades, foram todos cancelados. Eventos internos, né, que também eram atividades, oficinas, festas, todos foram cancelados. Medidas de higienização de mãos, higienização de beira-leito. São mais de 40 idosos no local e todos fazem parte do grupo de risco. Todos os asilos de Poços de Caldas têm adotado essas medidas. O objetivo é proteger os idosos. Suspender temporariamente as visitas, toda atividade de voluntariado. Suspender toda a fisioterapia, né, toda atividade que implique em aglomeração e confinamento, embora nós saibamos que alguns momentos isso vai ser difícil, como o horário do café da manhã, almoço, jantar. Às vezes pode parecer um pouco difícil fazer os idosos entenderem a importância de se prevenir. Até para nós é difícil muitas vezes entender o que está acontecendo, mas vamos todos fazer a nossa parte. O que esse asilo fez lá no sul de Minas é um exemplo para todas as outras casas de repouso de Minas. Daqui a pouco, depois do intervalo, os desafios de conciliar o trabalho em casa e as crianças. Já, já. Esse é o Alberto. Ele vai prender o ar para economizar oxigênio. A palavra home office tem tomado conta de várias empresas, mas ficar de quarentena em casa e continuar trabalhando não é fácil. A jornalista e empresária está de escritório novo. Com a empresa fechada, o contato com os clientes e imprensa é feito por meio do computador. Por enquanto, festas e encontros sociais estão suspensos e até os compromissos profissionais diminuíram. Já são 6 contratos perdidos. Toda a equipe, são uns 10 pessoas, vão trabalhar em casa, home office. Então a gente se organizou para isso, para que a gente consiga, né, continuar trabalhando normalmente, mas de casa. Além de trazer o escritório para dentro de casa, a Débora agora terá que resolver uma equação bem difícil. Dividir o tempo entre o trabalho, as crianças e as tarefas de casa, já que a auxiliar doméstica, a partir de amanhã, também não virá. É uma matemática que vai exigir criatividade na solução. Agora eu vou ter que me preocupar com o almoço, com a organização da casa. Não é férias, né? É diferente quando você pode sair para o parque, para o shopping e para o clube. É para ficar em casa. Malu e o irmão passam mais tempo em frente à televisão e se divertindo com o celular. A garotinha diz que vai colaborar com a mãe, mas está preocupada com o prejuízo escolar. Eu acho que não é uma coisa muito boa, porque eu vou perder as minhas férias de julho e também tem muitas pessoas passando mal, e isso não é uma coisa muito boa. Para esta psicopedagoga que trabalha com crianças há 15 anos, a solução para esse problema doméstico está numa série de atividades para ocupar o tempo das crianças. Eles podem aproveitar esse tempo e continuar estudando. Ter um roteiro de estudo, jogos pedagógicos,
assistir um filme, né, fazer perguntas daquele filme, aproveitar esse momento, porque hoje em dia as famílias trabalham, os pais ficam muito ausentes, né? A especialista diz que é preciso conscientizar os filhos sobre os riscos da infecção. Passar para ela mesmo o que está acontecendo, os cuidados que deve ter, explicar que é um vírus. E alguns jogadores de futebol em isolamento social fizeram alguns vídeos para alertar a população. Olá, Carol. O esporte pode ser, sim, um aliado nosso para ajudar na conscientização sobre as medidas preventivas contra o coronavírus. O zagueiro Igor Rabelo e o atacante Diego Tardelli, ambos do Atlético, publicaram em suas redes sociais vídeos em casa que mostram justamente sobre essa prevenção. Olha só. Vamos buscar alternativas, vamos treinar em casa, vamos ver filme, ver séries, vamos estudar, vamos buscar outras situações para que a gente não saia de casa, para que tenha muito contato com pessoas e que a gente faça a nossa parte para que esse vírus acabe logo e a gente volte à nossa vida normal. Estou aqui em casa junto com a minha família. Pietrinha quer dar um recado para vocês. É muito importante que vocês lavem as mãos, passem álcool gel e fiquem em casa durante esse período que a gente está passando. É isso aí, vamos se cuidar. Beleza, gente? No final vai dar tudo certo, se Deus quiser. Fiquem em casa, gente, por favor. É isso aí, pessoal. Fiquem em casa. Muito obrigada pela companhia. Amanhã eu estou de volta. Não se esqueçam, se protejam, se cuidem, lavem as mãos o tempo inteiro. Fiquem agora com o SBT Brasil. Uma ótima noite para vocês. Cuidado.